falar rapidamente sobre a questão das eleições, de dois pontos de vista. De um ponto de vista inicial, o problema da política geral de um partido revolucionário, proletário, bolchevique, diante das eleições. E, de um ponto de vista mais particular, como é que a gente deve ver a questão das eleições nesse momento aqui, né? Que importância que ela tem para o partido nesse momento, né? Como a gente deve proceder, etc. De um ponto de vista geral, né? Para que a gente possa entender bem o caráter da política, da tática revolucionária diante das eleições, né, seria bom a gente começar pegando as posições que são contrárias à posição marxista. Tá? Nós temos dois extremos. De um lado nós temos aqueles que dizem que não se deve participar das eleições, que isso aí seria um erro. E de outro lado nós temos aqueles que acham que a eleição é decisiva, seja num sentido de que você vai mudar a sociedade pela via eleitoral, seja no sentido de que ela é decisiva para o desenvolvimento de determinados partidos de esquerda que não têm a pretensão de mudar a sociedade pela via eleitoral. Quer dizer, são dois extremos do problema, né? Eu acho que através da crítica desses dois extremos, nós podemos esclarecer bem qual que é a política revolucionária a respeito da questão. Bom, do ponto de vista, em primeiro lugar, se nós pegarmos a questão da não participação eleitoral, nós vamos ver o seguinte, que ao contrário do que se poderia pensar à primeira vista, as pessoas que acham que não se deve de forma nenhuma participar das eleições, em primeiro lugar, elas dão uma importância desmesurada, demasiada, excessiva ao problema da eleição. Né? Porque a eleição seria uma coisa tão decisiva, tão importante, que você não poderia nem participar, que já comprometeria toda uma concepção revolucionária, seja lá o que a pessoa pensa. Né? Isso daí é um erro. A eleição, do ponto de vista da classe operária de um partido revolucionário, é sempre uma questão secundária. A questão da participação ou não é uma questão puramente tática, que deve ser decidida sobre a base da avaliação da situação política. De um modo geral, né, os marxistas se inclinam pela participação. Mas se houver motivos políticos suficientes para não participar, né, podem optar também pela não participação. Quer dizer, um problema tático, um problema secundário que não pode ser colocado dessa maneira, que você, toda eleição, teria que ir lá fazer campanha contra a eleição, que você tem que tirar as pessoas da eleição, porque as pessoas ficam... A eleição, assim como, né, a esquerda pequena burguesa pensa do futebol, também é o ópio do povo, essa coisa toda. O povo tem tanto ópio que a gente mal imagina como é que o povo consegue sair de casa, né? Com tanta droga na vida dele. Na realidade, não se trata disso. Para nós, o problema eleitoral se coloca de uma maneira muito simples. Nós sabemos que, para o trabalhador, de um modo geral, a eleição tem a função concreta de permitir uma interferência, uma participação do trabalhador nos negócios do Estado. Pelo menos é o que o trabalhador pensa. Numa medida muito grande, isso é apenas uma ilusão. Mas é o que o trabalhador pensa. O trabalhador pensa em termos concretos. Ele tem problemas concretos para resolver. A única via que ele vê como acessível para interferir nisso daí é a eleição, então ele participa das eleições. A gente pode ver que a classe trabalhadora ela dá uma grande importância à questão política pelo fato de que os trabalhadores criaram os maiores partidos políticos que o mundo já conheceu até hoje. A ideia de que o trabalhador não se interessa por política é mais um mito, né? Um desses mitos pequeno-burgueses. O trabalhador tem grande interesse em política e ele vê a eleição como uma forma de participação política. É esse o motivo pelo qual nós participamos da eleição. Se os trabalhadores
não dessem a menor importância à eleição, não haveria por que participar. Tá? O problema é que nós entendemos que é preciso acompanhar os trabalhadores na sua experiência prática. O marxismo ele se baseia na luta pelo desenvolvimento da consciência da classe operária, sobre a base não do discurso, não da doutrinação em abstrato, mas sobre a base da experiência política prática. Ao participar das eleições, os trabalhadores vão se educando politicamente. E o partido da classe operária, o partido que pretende ser o partido da classe operária, tem que participar aí para ajudar a fazer evoluir essa experiência. Esse é todo o problema. Você se ausentar do processo eleitoral e falar uma coisa que contraria toda a experiência até o momento da classe trabalhadora, que é que ele não deve participar da política, é uma forma totalmente estéril, totalmente sem sentido de fazer política para os trabalhadores. Se não se trata de fazer política do ponto de vista dos trabalhadores, aí a coisa muda de figura. Então, o método marxista é fazer com que os trabalhadores tomem consciência da realidade sobre a base da sua própria experiência, ou seja, sobre a base do seu próprio movimento de luta. Isso é uma coisa geral na sociedade capitalista. Não é só o problema das eleições, é também a questão dos sindicatos. Os trabalhadores têm a necessidade de defender o valor da sua força de trabalho, de lutar contra o desemprego, de lutar por melhores salários. Então, é através dessa luta que eles vão perceber que, na realidade, a única maneira de realizar esse objetivo é através de uma mudança radical da sociedade, acabar com o capitalismo, acabar com a propriedade privada, destruir o Estado burguês e estabelecer o socialismo. Se nós nos negamos a intervir no sindicato porque nós sabemos que a luta sindical ela não consegue efetivamente mudar a relação entre patrões e trabalhadores, nós nos transformamos num partido de doutrinadores, que ficam explicando para a classe trabalhadora em abstrato, através de um discurso abstrato, né, qual é a verdade verdadeira, enquanto que os trabalhadores estão vivendo no mundo real e têm que atuar nesse mundo real. Então nós atuamos nos sindicatos por esse motivo, né? É importante notar que os antigos anarquistas se negavam a atuar nos sindicatos. Demorou muito para que os anarquistas compreendessem a importância de atuar no sindicato. Eu falo dos anarquistas porque a posição de que você não deve participar das eleições é tipicamente anarquista, né? A eleição, o movimento sindical, a luta democrática. Então, nós temos que empregar essa metodologia em todos os terrenos da ação social. É a política, é a luta por moradia, por reivindicações locais, por reivindicações econômicas, etc. e tal. Em tudo, nós nunca atribuímos àquela luta um papel transformador em si, porque se nós atribuíssemos à luta por uma reivindicação um papel transformador, nós teríamos uma política reformista, quer dizer, você vai reformando devagarinho o sistema capitalista, aumenta o salário, tem uma conquista democrática, chega uma hora que ele está totalmente reformado. Nós não acreditamos nisso. O que a experiência do movimento operário mostrou é que o capitalismo só pode ser modificado de fato por uma revolução proletária e socialista. E a luta, ela é o meio pelo qual os trabalhadores se organizam, fortalecem a sua posição dentro da sociedade, adquirem consciência para derrubar o capitalismo. Isso tem que ser compreendido de uma maneira acabada. Por isso que nós rejeitamos a ideia da não participação nas eleições por princípio. Nós só somos favoráveis a não participar das eleições se houver uma determinada circunstância que justifique isso, né? Quer dizer, qual é o ponto central do problema da não participação? O fato de que haja, né, um movimento real, amplo, entre a população operária, organizado, no sentido de superar aquela participação. Não de rejeitar,
É importante a gente esclarecer esse detalhe. Porque a rejeição ela pode ter muitos significados. Para nós é importante que haja uma tendência à superação, à luta por alguma coisa superior àquilo que está acontecendo. Na Revolução Russa de 1905, por exemplo, o czar ofereceu para o povo russo uma assembleia consultiva. O povo já estava decidido a ter uma assembleia deliberativa. Então o Partido Bolchevique chamou o boicote à assembleia consultiva do czar. Em nome de que, se houver uma assembleia, a assembleia tem que ser deliberativa, o povo tem que deliberar. E essa assembleia consultiva ela foi efetivamente derrotada pelo boicote que não foi chamado apenas pelo Partido Bolchevique. Esse é um exemplo que mostra bem qual é a política a ser seguida. Bom, no outro extremo, nós temos aqueles que acham que a eleição tem uma importância fundamental. No que diz respeito a mudar a sociedade, isso é totalmente fantasioso. Mais ainda no caso das eleições brasileiras, onde a eleição é totalmente controlada. A eleição é controlada por poderosíssimos grupos econômicos, né? São milhões e milhões investidos na eleição. Nenhum cidadão comum tem condições de competir com isso daí, né? De forma nenhuma. Ela é controlada pelos grandes meios capitalistas de imprensa, de tal forma que é uma eleição profundamente antidemocrática. Então, mais ainda nesse sentido, a ilusão de que nós vamos transformar a sociedade por meio das eleições é uma ilusão, é uma coisa totalmente injustificada. Bom, nós temos da parte da esquerda a ideia de que teria uma importância decisiva, não sei, na construção dos seus partidos, na luta que eles travam, a eleição de 1 ou 2 deputados, etc. e tal. Também é falso isso daí. Né? Porque a eleição parlamentar e o parlamentar, a eleição de um parlamentar, por exemplo, não tem poder nenhum de alterar nada em nada. Quer dizer, ou você consegue convencer determinado número de pessoas sobre a base da experiência dessas pessoas de uma determinada realidade política ou não. Não é a eleição de um parlamentar que vai mudar nada. Isso já é toda uma concepção de manipulação das pessoas. Quer dizer, o parlamentar é uma autoridade do Estado, então ele teria um poder de atrair as pessoas. Mas não quer dizer que a pessoa vai ter uma experiência especial porque um partido X ou Y tem um parlamentar. Bom, há também interesses mais rasteiros, né? Uma vez que você elege um parlamentar, você consegue uma verba estatal X. Mas isso não vamos nem discutir porque não tem a menor importância. Logicamente que o dinheiro fora da política não resolve nada. Tem que estar a serviço de uma política determinada. Então, desse ponto de vista, né, qual que é a importância da nossa participação nas eleições, no momento atual? Algumas coisas são claras e a gente não deve esconder essas coisas da classe trabalhadora, etc. e tal, do eleitorado, digamos assim. O PCO participa das eleições presidenciais para governador, não vai eleger nem presidente, não vai eleger nenhum governador, não vai eleger nenhum senador, tudo isso nós sabemos. É muito difícil que elegesse um deputado também, é bastante difícil. Então as pessoas perguntam, por que fazer a campanha por esse partido se ele não vai eleger ninguém? Isso seria cair na questão de que o decisivo é eleger alguém. O que é uma coisa totalmente sem sentido. Você elege um deputado X, esse deputado ele não vai fazer nada demais. Né? Agora, a eleição é uma campanha política. Então, se você apoia um determinado partido nessa eleição, primeiro, você está fortalecendo uma determinada política. Quer dizer, as pessoas votaram em favor de uma política A, B ou C. Isso já é uma coisa bastante importante e bastante decisiva, porque não adianta nada eleger um deputado e não fortalecer uma política que efetivamente faz sentido e é eficaz para o interesse dos trabalhadores. Né? A pessoa não pode substituir a política. Né?
vai se votar num deputado X do PT, mas o PT não sabemos o que é. O PT é o partido que governa o Estado temporariamente, né, provisoriamente, em nome da burguesia. É isso. Se eleger o deputado A mais esquerdista, mais honesto, mais sincero, mais preocupado com o povo, não vai mudar essa situação. Pelo contrário, se você eleger um deputado esquerdista do PT, o que você vai fazer é fortalecer essa política geral do PT, que é de administrar os negócios da burguesia em favor da burguesia, de um modo geral, né, contra a população. É isso que vai acontecer. Se você eleger um deputado do PSOL, vai acontecer coisa muito semelhante. A política do PSOL é de acordo dentro do parlamento com as frações da burguesia para conseguir tentar aprovar uma outra coisa lá de menor significado. É uma política reformista, digamos assim, né? De pequenas manobras parlamentares, etc. e tal. O que os trabalhadores devem apoiar é uma política que efetivamente atenda os seus interesses. É nesse sentido, em nome dessa perspectiva, que a gente chama as pessoas, os trabalhadores, a votar no PCO. Não que não vamos eleger, não que não sejamos mais capazes de eleger do que aquele outro, ou que não vamos conseguir um ganho X ou Y dentro do parlamento se a gente conseguir eleger um deputado e tudo mais. Né? Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que os trabalhadores precisam, para serem vitoriosos, é uma coisa absolutamente indispensável, uma coisa absolutamente decisiva, precisam se organizar politicamente. Quer dizer, precisam se organizar em um partido político. Sem organização, não há como vencer no terreno político nem no terreno econômico. É preciso uma organização, é preciso um programa. É preciso pessoas que tenham se formado sobre a base desse programa, que tenham uma experiência prática concreta, pessoas que atuem no sindicato com um programa revolucionário, que atuem no movimento popular com um programa revolucionário, etc. Quer dizer, é preciso construir uma direção revolucionária para o movimento dos trabalhadores. Então é em nome da luta pela construção dessa direção também que nós participamos da eleição e chamamos os trabalhadores a votar no PCO. O PCO é o único partido no país que levanta efetivamente a questão de que é preciso construir um partido revolucionário da classe operária. Os outros falam nos seus próprios partidos, mas não tem uma política geral para o movimento operário, uma política de conjunto. Quem tem essa política de conjunto é o PCO. Né? É com essas considerações que a gente tem que enfrentar todo o panorama eleitoral, que, como nós dissemos, é profundamente antidemocrático, extremamente restritivo. Né? Por exemplo, no Brasil há várias organizações de esquerda que não conseguem se mobilizar, não conseguem se legalizar, para participar das eleições, é um absurdo. Estão saindo leis ainda mais restritivas para a formação de novos partidos, isso apoiado por uma classe média direitista, que acha que a maneira de você consertar o regime político é deixar só os grandes partidos no controle da situação, uma manipulação que a burguesia faz. A burguesia fala que todos os partidos são corruptos. Aí exclui todos os partidos pequenos e deixa os grandes partidos, que são a fonte da corrupção, sozinhos no controle do Estado. Né? Nós, por exemplo, estamos terminando aí a inscrição dos candidatos e a gente pode verificar na prática, né? Seria assunto até para uma outra, para matérias e para uma outra colocação, que para você escrever um candidato na eleição é uma coisa extremamente complicada. Né? Você tem que provar tudo, até que você está vivo. Então é muito complexo. Toda essa complexidade burocrática, o pretexto para ela é o quê? Precisamos combater a corrupção. Mas, na realidade, ela combate todo aquele elemento que não tem dinheiro suficiente para ser corrupto. E os corruptos, eles atravessam facilmente essa floresta de exigências, etc. e tal. É um sistema voltado para, em nome da luta contra a corrupção, em nome da moral e dos bons costumes, promover a corrupção, a imoralidade e os piores costumes possíveis e imagináveis. Mas isso é um aspecto secundário. Né? Nós temos que ir à eleição sem
pretensão geral, nós temos que ir aos bairros populares, aos locais de trabalho, aos locais de estudo e discutir, aproveitar a eleição, a atenção que a eleição suscita, inclusive até mesmo as ilusões que a população tem na eleição, para abrir um amplo debate político, para fazer uma ampla campanha política em defesa de um programa claro. Esse tem que ser o sentido da nossa intervenção nas eleições.